Tá me ouvindo aí, Ricardo? É o que, Francisco? Ok, você me ouviu aí, né? Tô ouvindo, tá dando para ouvir tranquilo. Beleza. Tá. Bem, vamos lá, né? Hoje, a gente até agora viu aí sobre anacronismo e diacronismo, né? A gente tem falado aí na matéria sobre as metodologias de análise do texto. Até coincide um pouco, né, com o que a gente está fazendo em hermenêutica. Por quê? Hermenêutica e exegese, obviamente, é a interpretação do texto. Metodologia exegética é, né, o método que a gente vai escolher para fazer exegese hermenêutica. Então, o que a gente está vendo hoje tem a ver diretamente com hermenêutica. E também vai ter a ver com exegese. Tem exegese do novo, exegese do antigo, né? Só que a gente está vendo de maneira geral. Então, essas metodologias, né, anacrônicas, diacrônicas e sincrônicas, elas vão estabelecer a forma como vamos usar as ferramentas exegéticas. Até o momento, nós vimos os métodos anacrônicos e diacrônicos. Vamos dar uma breve revisão hoje e vamos introduzir o assunto da sincronia, dos métodos sincrônicos. Quando a gente fala de sincronia, por exemplo, é o que está acontecendo aqui. Né? Eu estou falando, vocês estão ouvindo aí ao mesmo tempo, a gente está interagindo ao mesmo tempo, né? Então, quando falamos de sincronismo, tem a ver com isso. É aquela, é aquela comunicação, né? Que, por exemplo, é feita de maneira é, na hora, né? Que é algo ali na hora. Quando a gente fala de uma comunicação que não é sincrônica, por exemplo, vamos pensar, né, nos meios de comunicação. A gente tem aí o e-mail. O e-mail é um tipo de comunicação que não é sincrônica. Que eu mando o e-mail, então a gente vai esperar a pessoa ler, ela pode ler na mesma hora, ela pode ler daqui a 2 horas, daqui a 2 dias, né? Então ela não é síncrona, né? Ela não está ali sendo feita ao mesmo tempo. Já o WhatsApp, por exemplo, de maneira geral, a pessoa mandou uma mensagem, o outro responde, né? Ali na hora. Essa nossa própria reunião aqui por vídeo é uma aula síncrona, né? Então, sincronismo, os métodos sincrônicos, tem muito a ver com isso, com essa questão que é imediata. Geralmente, quando se fala de análise sincrônica, tem a ver com a escolha de um determinado ponto na estrutura do texto, ou de um determinado tipo de análise na estrutura do texto. A gente tem visto que cada um desses métodos, o anacrônico, o diacrônico e agora o sincrônico, todos eles, né, tentam, de alguma forma, responder as mesmas perguntas. Quem escreveu, quando escreveu, quem são os destinatários, qual o objetivo, qual a mensagem. Mas a grande questão é que as respostas serão diferentes. Então, hoje, a ideia é a gente conhecer, mesmo que de maneira introdutória, esse tipo de análise sincrônica e está, de alguma forma, avançando um pouco mais no conteúdo aí da nossa disciplina. Alguns autores defendem que é possível você trabalhar os métodos diacrônicos e sincrônicos. O anacrônico, geralmente, né, alguns vão defender que não é possível. Por quê? O anacrônico, no anacronismo, você tem um deslocamento de sentido, de tempo, né, de época, e aí isso dificultaria o trabalho desses métodos. Há aqueles que defendem que o método sincrônico possa sim trabalhar junto com o anacrônico e o diacrônico, mas o diacrônico e o anacrônico não tem como trabalhar junto. Né? Por quê? O diacrônico vai avaliar a evolução, né, dos significados ao longo do tempo. E o anacrônico, de alguma forma, vai fazer uma ruptura de significado em relação à época e o tempo. Então, ficaria difícil, né, trabalhar esses dois métodos de análise aí. Só para a gente poder entender. Ô, Cristiano, tira o seu som aí.
se não for falar nada. Vamos pensar, né? A gente está aí pensando no Novo Testamento, vamos pensar no termo igreja. O termo igreja no Novo Testamento, a maioria de nós, quando lê, pensa numa instituição, como Igreja Batista, Presbiteriana, né, Metodista, Assembleia de Deus, e aí por diante. Mas a igreja como instituição, ela só foi surgir lá no final do quarto século, com a questão do imperador romano, né, que se converte, né, e aí ele vai institucionalizar o cristianismo. O cristianismo deixa de ser uma religião rebelde, né, da marginalidade, e passa a virar a religião do Império Romano. Com isso, ela é institucionalizada. Contudo, o termo igreja no Novo Testamento não é uma instituição. O termo eclesia no Antigo Testamento, ele se refere à reunião de pessoas, a um grupo de pessoas. Geralmente, né, essas pessoas eram cidadãos, membros das polis romanas, que iam para a praça para debater questões políticas, sociais, né, questões que eram necessárias ali, de alguma forma, serem resolvidas. Com o tempo, o termo eclesia ele assumiu uma conotação religiosa. Então, a reunião dos crentes em Cristo acabou passando a se tornar igreja. Então, quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre esta igreja, ele não está falando da tua igreja, ele não está falando da igreja de hoje. Ele está falando que o Império Romano não vai vencer aquele grupo que estava ali reunido com ele. Isso, né, numa análise diacrônica. Agora, numa análise anacrônica, a maioria das pessoas vão fazer como todo mundo faz e vai dizer que é a igreja, né? E a igreja de hoje, né, o diabo não vai vencer porque Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Aí o cara acha que é a igreja dele lá, né, que é a instituição dele lá. Então, no anacronismo e no diacronismo, é muito difícil você trabalhar junto por causa dessas distorções, né, que são feitas pelo anacronismo. Se eu fosse analisar a ideia de igreja dentro da perspectiva sincrônica, eu iria estabelecendo um determinado ponto. Olha, como é que a igreja era entendida na época de Jesus? Como é que a igreja era entendida na época de Paulo? Como é que a igreja era entendida após a época de Paulo? Né? E aí essa análise ia sendo feita, né, a partir da escolha de um determinado ponto, avaliando, obviamente, né, seus sentidos originais, e essa fala ia depender muito de quem fala. Né? Basicamente, alguns vão defender que nessas análises sincrônicas, a análise vai depender muito daquele que está falando. Então, o sentido do texto estaria mais no leitor do que no texto. Então, o leitor vai definir o sentido, o leitor vai definir a interpretação. Isso é muito comum hoje. Como eu falei, a maioria das pessoas pega esse texto de Jesus e vai dizer que o diabo não vai vencer a igreja. Né? Então, principalmente quando tem um tema assim, muito polêmico, tal, aí as pessoas começam a falar isso, e aí cada um vai dizer. Então, tem gente que vai dizer que é a igreja dele, a denominação dele, não está nem pensando em igreja de maneira geral. Então, esses três métodos, eles têm suas diferenças, apesar de estarem tentando responder as mesmas perguntas. Alguém ia falar alguma coisa? Ia fazer alguma pergunta? Não? Então, sigamos. Então, Sempre, opa, fala aí. sempre, sempre tem pergunta. Então, você usou a distorção do método anacrônico. É, assim, chega a ser meio lógico que Jesus, no texto, está falando, não dava nem para ele projetar a igreja de hoje. Nem havia essa projeção. Mas não seria uma interpretação
que fazem, né? Que é o que você falou, quem interpreta é o autor, não é Não, o que o texto. é o leitor, no sincrônico é o leitor. Perdão, É. perdão, perdão, eu troquei o termo, o leitor. O autor enfim, mas não, ao invés de ser uma distorção, não seria uma forma de interpretação, porque você fazer uma analogia, eu não estou defendendo não, tá, Ricardo? Não, eu Só trocando entendo. porque é, geralmente fazem essa analogia. E às vezes você vê que a coisa é grosseira, que é muito mal explicada, é interpretar, mas tem gente que consegue contextualizar de uma forma melhor, né? E trazer para uma realidade, lógico. Sabe-se que não foi da igreja, primeira igreja bastante conhecida que Jesus estava falando, mas entende-se que a igreja no contexto geral. E aí seria uma, como você falou, seria uma forma errada de interpretação. Não, o que que eu diria? Eu não vou dizer que é errado, eu diria que é uma metodologia específica, anacrônica, entendeu? Então, 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 essa distorção, ela é característica das leituras anacrônicas, que não está preocupado com o sentido original, com o que aconteceu na época, com o desenvolvimento da palavra, está preocupado em dar o sentido que é adequado para quem está lendo, para aquele momento. Então, a eclesia, lá na época de Jesus, é a igreja hoje, ponto final. Então, estou uhum, deslocando o sentido. Então, uhum, essa distorção ela é característica de métodos anacrônicos. Os métodos beleza. anacrônicos estão muito ligados aqui à leitura fundamentalista, à leitura tradicional, à leitura dogmática, né? Então, é característico desse método, entendeu? É isso que eu Uhum, gostaria que a gente entendesse. Cada um desses legal. métodos tem as suas características, Por isso que eu puxei a pergunta. Beleza, de boa. Bora. beleza? Uhum. Só para deixar assim, ajudar, né, a esclarecer mais. Olha, eu tive um colega, não é mais pastor, nem sei o que aconteceu com ele aí. Ele traiu a esposa com a secretária da igreja, aí foi uma confusão aí, né? Mas quando ele era crente, ele pastoreou a igreja e ele falou assim: Ricardo, eu sou histórico crítico. E na época ele ia escrever um livro, uma revista, um material para a EBD Uhum. sobre Ruth, né? Sobre Ruth ou Esther. E eu virei para ele e falei assim: você é histórico crítico e vai escrever um livro sobre Ruth, vou botar Ruth, né? Eu não lembro se era Ruth ou Esther. Era um desses dois. Uhum. Para mulheres cristãs. Você vai falar o quê? Ele, não, eu vou falar que é um exemplo de mulher cristã. Eu falei, você não é histórico crítico. Você não está dentro dos métodos diacrônicos. Você está dentro dos métodos anacrônicos. Porque se você está querendo usar um personagem do Antigo Testamento como modelo para o cristão do nosso tempo, isso é anacronismo. Tá Aí ele, deslocando o sentido do texto para hoje, beleza. aí ele, não, aí desconversou, aí deixa eu te fazer uma pergunta. Ele era pastor de igreja na época. Falei, o que você fala sobre dízimo na sua igreja? Você diz que E, tem que dar 10%, se não der, está roubando de Deus? Aí ele, claro. Falei, você não é histórico crítico. Você não segue os métodos diacrônicos. Você é anacrônico. Porque você sabe que Malaquias 3:10 é para os sacerdotes, é para os levitas, não é para a igreja hoje. Ele, não é bem assim, Ricardo. A gente tem que contextualizar. Eu falei, cara, eu não estou dizendo que isso está certo ou errado. Eu só estou dizendo que a sua metodologia não é histórico-crítica. Não está ligada aos métodos diacrônicos. Está ligada aos métodos anacrônicos. Mas eu faço exegese, só a exegese é anacrônica. E aí ele ficou chateado comigo e tal, não sei o quê, né? Porque eu desmascarei cara, ele e tal. Mas, assim, às vezes a pessoa acha que porque traduz do grego e do hebraico, é diacrônico. Não é. Lembrando, eu posso fazer a tradução, mas quando eu for aplicar, isso também interfere, né, na metodologia. eu Então, acho que é muito só para difícil terminar a você. ideia, rapidinho. Os métodos anacrônicos têm uma característica. Os diacrônicos têm outras e os sincrônicos têm outras. Que não dá para necessariamente ficar misturando, entendeu? Fala aí. É, mas eu acho que misturam e acabam tendo que recorrer ao anacrônico, porque o cara, para ser fiel
a um método diacrônico é o que você falou, irmão. Você falou para mim, eu sou um pastor que sou histórico crítico e prego dentro desse método. Você já falou isso em aula várias vezes. Sim. Eu acho interessante e eu acho muito, muito legal, porque você conseguir fazer isso é realmente de uma inspiração ímpar, porque, cara, é muito difícil. Os caras fazerem isso e serem. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser infiel, cara, mas é pro Não, cara ter. entendo. Então, mas eu vou abrir um Mas parênteses aí o e cara tem que. responder Mas você aí o isso. cara. Mas aí Gostaria quando de o fazer cara. uma pergunta também, tá, Ricardo? Não, tá, tudo bem. Não, Mas, do por bom, exemplo, eu vou só abrir um parênteses nisso que está falando. Eu tenho essa característica. Mas, por exemplo, eu não fico. Eu estou saindo de uma outra igreja. Por quê? A igreja em si, ela não absorve essa leitura diacrônica. E até mesmo a sincrônica, às vezes. Por quê? Porque, no geral, a leitura tradicional, conservadora, dogmática, ela é a mais comum nos grupos. Então, as igrejas, em sua maioria, não vou dizer todas, mas em sua maioria, elas não conseguem fazer essa diferença, né, de leitura do texto. Por isso que muitos pastores não pregam muita coisa que você aprende no seminário. E eles aprenderam a mesma coisa que você. Aí o cara fica num dilema. Ou eu prego o que eu aprendi e perco gente, perco igreja, ou eu dou um jeitinho aqui e vamos levando. Alguns têm claramente uma metodologia estabelecida. São anacrônicos. Isso é bom, isso é legal. O que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte: se você não concorda com essas metodologias mais tradicionais e prega só para não perder o lugar na igreja, é complicado, né? Aí é desonestidade. Então, isso é algo que a gente precisa ter claro, né? Principalmente agora como estudante. Porque tem pastores que são tradicionais, né? Conservadores, e fazem isso por convicção. É o que eles acreditam, beleza. Mas tem outros que fazem por falsidade, né? Esse é o grande problema. Que não sejamos esses que fazem por falsidade, né? Assumiu que você é de fato. Deixa a irmã falar aí, Pedro. Fala aí, irmã Nancy, depois o Francisco. Então, você falou sobre o dízimo lá em Malaquias, Sim. né? Que é uma leitura anacrônica, né? É. Então, sobre o dízimo, o que você me fala sobre a passagem de Gênesis 14, 20, quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque? Então, o dízimo era um imposto na época. A gente tem mais de 10 tipos de dízimo no Antigo Testamento. Alguns deles eram impostos, né? O Império Romano pagava também dízimos, né? Décimos. A ideia de dízimo, 10%, não é uma invenção de Deus. Isso era comum. Quando Abraão faz isso lá, ele está fazendo o que todo viajante fazia quando passava por uma terra que pertencia a alguém. Ele pagava o imposto de 10% de suas posses para poder transitar livremente. Isso não tem nada a ver com a igreja hoje. Isso era a prática daquele tempo. Isso não tem nada a ver com dar dinheiro para a igreja. Ah, Ricardo, mas como é que ficaria a contribuição para a igreja hoje? É um pedágio. Lá em Abraão é um pedágio. Mas, por exemplo, em Deuteronômio 28, se eu não me engano, tem uma orientação sobre o dízimo que é para você pegar as primícias, queimar, levar diante do altar, queimar 10% delas, o dízimo, queimar e comer diante de Deus, que isso vai ser a sua oferta. Entendeu? Então, é uma contribuição, é um ato, né, de agradecimento a Deus, mas feito de maneira diferente. Não estou dizendo que você não tem que dar dinheiro para a sua igreja, né? Mas a contribuição que a gente faz para a igreja hoje, ela não tem amparo nos métodos diacrônicos no Antigo Testamento. Então não dá para ficar dizendo, porque está na Bíblia, porque Abraão deu, porque Malaquias ordena. O contexto lá é outro, né? Não é o mesmo nosso. Quem faz isso faz uma leitura anacrônica. Ah, Ricardo, é errado, é certo? Sim, eu acho que o ideal é ser honesto. O que eu acho que é errado em relação ao dízimo?
é você espiritualizar. É você dizer, se não der o dízimo, Deus vai tirar o teu emprego. Ah, entre pagar a conta de luz e o dízimo, paga o dízimo. Eu acho isso errado, porque em nenhum lugar da Bíblia tem esse tipo de orientação. E é uma opressão, não só religiosa, mas ideológica, né, em relação às pessoas quanto a isso. Agora, se você dá os 10%, está confortável com isso, acredita que esse é um ato seu de fidelidade a Deus, beleza. Só que essa é uma leitura anacrônica. E aí não dá para você amanhã ou depois dizer, eu sou histórico crítico. Não é. Porque o método como você lê a Bíblia ele vai influenciar em tudo, a sua prática, a sua leitura, né, a sua devocional. Então é isso que a gente tem que ter em mente, tem que estar muito claro o porquê de fazermos o que fazemos. E cada um de nós precisa ter isso muito claro, né? A ideia nas disciplinas do seminário é você ter essa clareza, é aprender, né, essas disciplinas para você ter a clareza, porque você vai transmitir orientações e ensinos para aquelas pessoas que estão te ouvindo. E, Ricardo, só para E finalizar aí. Abel? É o quê? E a oferta de Abel? De Abel? O que tem? Foi o quê? Foi uma oferta. Não foi dízimo? Não, não foi. A oferta de Abel e de Caim ali, né? Abel ele dá uma oferta, aí as pessoas vão dizer assim, aí a leitura anacrônica vai dizer o seguinte, vai até, é um negócio que a gente aprendeu lá em hermenêutica, na quarta-feira, vai até alegorizar a oferta de Abel, porque ele dá uma oferta de sangue, dizendo que ela tipifica o sacrifício de Jesus na cruz. Isso é um método de leitura anacrônico. O texto ali ele está relatando algo que era comum, né? Os grupos antigos, as tribos antigas, elas faziam oferendas às suas divindades. Então Abel faz uma oferenda e Caim faz outra oferenda. Caim oferece o resto do que ele colheu e Abel oferece o melhor que ele tinha. Então a diferença de um para outro era isso. Agora, não tem nada a ver com dinheiro para a igreja, não tem nada a ver com aquilo que você faz hoje para a tua igreja. Isso numa leitura diacrônica. Numa leitura anacrônica, você vai poder ligar, distorcer, né, e usar qualquer tipo de doação do Antigo Testamento e jogar para a igreja hoje. Por quê? Porque a leitura anacrônica ela vai distorcer o tempo, o significado, o evento, o ato, o personagem, né, para fazer uma leitura de acordo com esse método atualizada, sem levar em conta o sentido original, entendeu? Então, são maneiras de se ler o texto. Aí você me pergunta assim, qual é o melhor? O melhor é aquele que você se identificar. Não é meu papel dizer qual você tem que escolher, né? Mas você precisa conhecer todos para entender, certo? E aí cada um escolhe o teu. Beleza, Nancy? Entendi. Sou fundamentalista, né? Eu sei. Eu já identifico logo. Os fundamentalistas ficam doidos quando eu começo a falar. O Francisco está ali, ó. Aí isso e aquilo. Mas nada contra. Fica tranquilo. Não, eu só estava esclarecendo uma dúvida. Você sabe que... mas né? esse é o papel, é isso aí, fica tranquilo. Não, porque realmente, quando a gente lê aquele texto de Gênesis, né, e fala sobre a palavra dízimo, né? Mas, assim, conforme a sua leitura, que tem um embasamento, né, você percebe que pode ser realmente o que você está falando, Então, que fosse um pedágio, né? Que o dízimo ali... imposto, é porque o tradutor traduziu como dízimo, mas ele poderia ter colocado ali 10%, entendeu? um pedágio, né? É porque quando a gente ouve dízimo, automaticamente a gente liga a contribuição na igreja hoje, né? O tema dízimo. Ninguém fala, eu vou dar o dízimo do imposto, o dízimo do IPTU. Ninguém fala isso, né? Aí você fala dízimo, é contribuição para a igreja. Depois eu vou mandar para o grupo um livro que é Desmistificando o Dízimo. É um estudo sobre as passagens, né, que falam sobre dízimo e tentando contar a história do dízimo na igreja. Por exemplo, essa contribuição mensal que a gente faz para a igreja,
ela surgiu no século IV com a Igreja Católica para poder financiar as guerras do Império Romano no período, né? E aí surgiu essa ideia de contribuição mensal. Mas o dízimo que o judeu dava, você tinha um dízimo anual, você tinha um dízimo trianual, né? Um dízimo trimestral, mas não necessariamente mensal, como a gente faz para a igreja. O judeu tinha várias formas de contribuição para o templo na época de Jesus, né? Então, assim, o Novo Testamento e o Antigo Testamento vai falar de contribuições, mas de maneiras variadas, você tem vários tipos. E a igreja, de uma maneira geral, ela reuniu tudo isso no termo dízimo, né? Aí depois eu mando para o grupo. É uma leitura interessante, eu acho que vai ser legal aí. A nossa cultura, a gente paga tudo, né? Entendeu? Então, quer dizer, você paga para ir na festa, paga pra... tudo que tu vai fazer, tu paga. Então, mas olha só, você contribuir para a igreja, eu não estou dizendo que é errado, né? A igreja tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a conta d'água, tem que pagar o pastor, tem que pagar os ministros, né, e tal. O que eu acho que é errado é você espiritualizar. Eu acho que isso aí que é o perigoso, né? Oprimir as pessoas a tal ponto que ela deixa de comprar algo para a casa dela precisando, porque vai dar dinheiro, porque Deus vai abençoar 7 vezes mais. Isso é perigoso, né? Agora, a contribuição ela tem que ser feita. Professor Ricardo. Fala aí. Eu acho muito interessante, lá em 2 Coríntios 9:7, que Paulo fala: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza, por necessidade, mas porque Deus ama quem dá com alegria. Mas se você dá oprimido, porque estão te cobrando, se você não der, você não vai receber, porque Deus vai te castigar, né? Então, se nós fôssemos falar de contribuição no Novo Testamento, esse seria o texto. É um dos poucos textos que vão falar de contribuição. E você vê que não tem nem o termo dízimo, né? Então, a pessoa pode dar 10%, 5%, 90%, 20%, 10%, contanto que ela contribua com alegria, com satisfação, e não por obrigação, opressão, né, engano, interesse, barganha. Né? Tem gente que contribui porque quer mandar na igreja, aí o cara vai lá se não fizer o que eu quero, eu paro de dar o dízimo, né, e tal. Então, assim, esse é um texto que vale a pena trabalhar quando se quer falar de contribuição. O problema né, eu já ouvi isso de muitos pastores, alunos, ex-alunos, colegas, né, que falam assim: pô, Ricardo, mas se a gente deixar livre, aí as pessoas não contribuem, né? Assim, eu sou da seguinte filosofia: o ensino e a educação tem que libertar. E a liberdade tem um preço. Qual é o preço da liberdade? É a consciência. Então, cada um vai agir pela sua própria consciência. Se nós não ensinamos para libertar as pessoas, eu acho que isso não é ensino, né? É opressão, é prisão. Então, quando se fala de dinheiro, de serviço, né, de tantas outras coisas na igreja, você tem que ensinar que isso tem que ser feito com alegria, né? Porque a pessoa quer. Não é nem falar, se você não fizer, Deus vai punir. Né? Eu acho que Jesus é o grande exemplo disso. Né? Toda a fala de Jesus era libertadora. Todo o ensino de Jesus foi libertador. Você não vê um ensino de Jesus que seja para oprimir ou restringir. É sempre quebrando, né, qualquer tipo de limitação. Agora, a liberdade tem um preço, como eu já falei até com vocês. A maioria das igrejas não quer viver a liberdade, não quer conhecer a verdade. Conhecimento traz liberdade, estudo traz liberdade. Muitos líderes não ensinam porque não querem dar liberdade. Muitas pessoas não querem estudar porque ela continua com aquele nível de conhecimento, ela está na zona de conforto dela. Então, a verdade não interessa. Ela quer continuar ratificando, né, os fundamentos dela, porque aquilo deixa ela confortável. A liberdade quer dizer que eu tenho que ter escolhas. Eu faço minhas escolhas. Não é o líder, não é a igreja. Então, se o ensino não leva à liberdade, na minha opinião, eu acho que não é ensino. Porque o ensino, o Mário Sérgio Cortella, ele diz que o ensino deve encantar, né?
Então, o ensino ele encanta, e aí eu acrescento, e liberta. Porque quando nós aprendemos, a gente começa a seguir com os próprios pés. Isso não é fácil, isso tem um preço muito alto, né? Principalmente no meio religioso. Andar com os próprios pés no meio religioso é ficar à margem, né? E isso nem todo mundo quer, nem todo mundo tá disposto a passar, mas é o desafio, né? Fala, Francisco. Tá mudo, fala. Tá baixo. Deus cortou a tua voz, você ia falar besteira. Melhorou? Melhorou, fala. Tá ouvindo? Agora sim, falei. Então, eu quero falar lá atrás, onde. Por isso que nós precisamos aprender direito e ouvir as explicações do professor, e colocar um. Tá ouvindo? Tô vendo, tô vendo. É o que eu tô Legal. olhando o tempo aqui que tá acabando, mas pode falar. Em primeiro lugar, a gente respeitar, porque, assim, jamais eu vou fazer uma pergunta sem eu saber, nem perguntar, nem sem fazer uma pergunta sem saber fazer a pergunta. Aí eu quero comparar o cidadão lá, que é pastor, que falou que escreveu um livro, né, das características do anacronismo. Então, quer dizer, no seminário, ele não aprendeu a respeito da matéria. Se ele tivesse aprendido, saído com conhecimento, ele não ia falar dessa forma para você. Olha, eu vou escrever um livro dessa forma, porque é assim, assim, assim. E você ia concordar, porque você sabe da matéria. Então, nós precisamos aprender, ouvir Sim. direitinho, saber para que é a matéria, para que a abordagem do anacronismo, do diacronismo e do sincronismo, precisamos aprender direitinho para poder nós trabalhar nisso. Se nós não aprendermos, como é que nós vamos trabalhar com essas disciplinas, com essas abordagens? O ideal é falar daquilo que você sabe. Ah, não sei nada, então não fala nada, fica quieto, entendeu? Então, eu falo na parte do fundamentalismo. Falo na do fundamentalismo. Gente, olha só, tá acabando o tempo aí. Acabou, Francisco? Quer falar ainda? Quer falar, Francisco? Não? Acabou? Acabou. Acho que acabou. Vamos sair desse link e voltar no outro, porque tá acabando aí o tempo aí. E aí eu começo a ler o texto aqui, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. Essa aula passou muito rápido, Ricardo. Pelo amor de Deus, já voou a aula. Ué, é bom, ué. Bom essa, fica, né, vai rápido. É o mesmo link, hein?